Muito obrigado, Marco Costa Oliveira. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Já estamos começando. Mazel tov. Shalom, shalom, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos de novo nesse nosso encontro semanal com papo reto, sem emendas, sem ficar enrolando. Então nós partimos logo para o importante da coisa, nós falarmos tudo o que precisa ser falado e rapidamente. Quero mostrar para vocês aqui de novo, vamos lá, meu livro, né, o Ensaio de Estudo das Sete Leis, que é uma análise profunda das Sete Leis de Noah. Recomendo a todos fazerem a leitura dele e estudar. Nós debatemos bastante ali, muita coisa importante das Sete Leis de Noah. E nós vamos deixar de muita conversa e... hoje nós falaremos de coisa importante. A paraxá dessa semana, nós estamos ainda na quarta aliá, né, da paraxá da semana, ela fala, Nazor, onde fala de elevação, tá? É a elevação. Um dos sentidos, né, de Nazor é elevação. Então, nós vamos falar de coisas elevadas. Vamos falar de coisa elevada do Tânia. Vamos falar um bocadinho do Tânia. E vamos falar de uma outra coisa importante. Você conhece os 7 palácios, os 7 níveis de elevação? Então vamos falar disso também, tá bom? Então vem comigo, que nós vamos falar de coisas importantes hoje. E é um prazer ter você comigo. Vem comigo nessa jornada de aprendizado, no Papo Reto, nesse nosso encontro semanal. Seja muito bem-vindo!
Shalom Aleichem. Muito bem. Gente, é o seguinte. Hoje é de quarta-feira, ok? Enviei a Shabbat, 4 de junho de 2025, isso na folhinha Juliana Gregoriana. 4 de julho na folhinha Juliana Gregoriana. Na folhinha judaica, na folhinha hebraica, é 8 de Sivan, 5.785 de Adão. Ok? Muito legal. Então, vamos lá. O que tem constando na história hebraica para nós vermos sobre a data de hoje? Muito bem, 1147 tem um evento interessante. Tem um rabino que foge dos cruzados. Como é que é isso? O rabino Yaakov ben Meir Tan, conhecido como Rabbeinu Tan, foi um dos ilustres netos de Rash, que durante a segunda cruzada, no segundo dia da festa de Shavuot, os cruzados entraram na cidade de Hamero e saquearam e massacraram muitos judeus. Eles não respeitaram nem o Shavuot. Seja bem-vindo, Vânia. Que bom ter você comigo. Olha aí, minha chefe está aí também. Olha que coisa boa. Bom ter você conosco, Vânia. Então, o que aconteceu, gente? Eles não respeitaram nem Shavuot. Os cruzados invadiram a cidade e massacraram muita gente dessa cidade de Hameru. E interromperam e irromperam a casa do Rabbeinu Tan. Saquearam toda a sua riqueza e o feriram gravemente. No dia seguinte, 8 de Sivan, ok? O Rabbeinu Tan fugiu de Hameru e das garras dos cruzados. 2 anos depois, ele terminou o famoso tratado sobre ética e ritual judaica, ou seja, o Sefer HaYashar. É importante ele ter ficado vivo, hein? Das leis e costumes, hoje, minha gente, que é um dia após o Shavuot, é um dia que é chamado de Isrurag. Moré? Isso morde? Não, a tradução disso é amarrado à festa, ou seja, um dia amarrado à festa. O Tahanun, é a confissão dos pecados, e preces similares são omitidas durante 12 de Sivan. Ok? Muito bem. Nós estamos aí na Parashá Nazor, quarta aliá, tá? E está se estudando Sha'ar HaYehut V'Ha'emuná no final do capítulo 1. Só que nós estamos um pouco mais, nós estamos chegando no capítulo 2 hoje, porque nós estamos falando sobre elevação. Deixa eu ver aqui. Deixe-me ver aqui. Muito bem. Então vamos lá. Aqui, só um instantito. Só um momentito. E aqui, pronto. E aqui não. Ah, tá. Aqui não é aqui. Quer ver? Ah, tá. Eu não te mandei não, né? Ah, tá. Então, peraí. Eu sei como é que entra aqui. Pode deixar. Nós aqui é fácil. Atrasando já deveria? Não vai atrasar não. Aqui a gente coloca aqui. Isso sem atrasar. Minha gente, é o seguinte. Aqui, ó. Tá aqui. Ó. Então, vamos lá. Nós estamos falando de coisa elevada, não vamos falar de coisa elevada? Vou falar para vocês dos 7 níveis de elevação, 7 palácios de elevação. Vou ensinar como é que é isso. Tá? São coisas tremendas isso aqui, tá? Os 7 palácios que nós vamos dar uma olhadinha, uma espiadinha, começar a dar uma espiadinha. Mas o mais importante que nós veremos agora, logo de cara, minha gente, é a respeito do que nós começamos a ver no domingo, ok? Nós estamos ali, você vê a Hirut, né? E
nós começamos a falar, vamos falar um bocadinho sobre isso, para dar tempo de nós falarmos também sobre esse nível de elevação. Aqui também fala de elevação. Nós estamos falando de preparar uma casa para Deus. Uma casa para Deus, ela é preparada. Bom, vamos fazer um paralelo? Vamos traçar um paralelo em uma casa? Vamos lá, vamos traçar um paralelo, tá? Quando você vai receber pessoas de seu apreço e que vão morar com você, você prepara tudo. Por exemplo, quem vai receber uma criança, vai chegar uma criança na casa. Então, todo mundo prepara o quarto, não é isso? Pinta a casa, pinta o quarto, arruma, põe um berço, põe uma coisa e faz outra. Quando a gente vai receber um adulto, a gente prepara também toda essa coisa. Quando vai receber um adulto, vai morar com a gente, com uma pessoa muito querida, prepara tudo também. Pinta, arruma, põe tudo dentro das condições para aquele novo morador que está se achegando a nós. Bom, minha gente, assim é a nossa missão aqui na Terra, ok? Nós, Bnei Noach, também preparamos, assim como os judeus, nós preparamos a morada de Deus aqui conosco, ok? Nós não vamos lá morar com Deus, eu vou lá para morar com Deus lá no céu e... Essa conversa. Nós vamos preparar para Deus morar aqui conosco. Legal? E é isso que nós temos que fazer, todas as preparações. Eu vou falar de uma série de níveis de elevação aqui, alguns segredos de alguns palácios extraordinários, mas eu vou falar primeiro para você sobre a preparação para esse novo morador. Esse morador que quer te fazer companhia, esse novo morador que é o dono da verdade. Ele, na verdade, é o dono. Você é só o inquilino da casa. Essa nossa morada, esse nosso veículo, essa nossa clipá, essa nossa casca, isso é só uma casca e não é nosso também. Nós estamos aqui emprestados. Então, vamos lá. O capítulo 4 do que o Rabino Isneu Zalman escreveu e foi elucidado pelo Ravi e Yosef Wener, né? Ele publicou uma parte do Sha'ar HaHilhut Ve'Haemunah. E nós, domingo, vimos um pedaço, vamos ver um outro pedaço hoje, para preparar essa nossa morada. Capítulo 4 diz assim: como a força ativadora divina responsável pela experiência das coisas criadas deve estar continuamente presente nelas, então elas são completamente anuladas em sua fonte. Isso significa, como o Alter Rebbe explicou no capítulo anterior, que na realidade elas não existem. Porque nós vimos domingo, né, gente? À tarde. Não é verdade? Porque essa força ativadora, responsável pela existência de todas as coisas, ela deve estar continuamente presente. E é isso que nós estamos fazendo. Nós viemos aqui cumprir uma parte da nossa missão, preparar esse mundo, preparar tudo isso como morada do verdadeiro dono. E nós vamos anular a força da nossa Nefesh Berrani, porque por ela vai tudo pro brejo. Ela é a força da alma animal. Essa alma animal, ela quer egoisticamente tudo o mais. E nós vamos anulando isso. Na realidade, porque não existe. Ok?
Porque então, ainda assim, percebemos os seres criados como tendo uma existência tangível. Como é que eu posso dizer assim, o Marconi ele existe, ele é tangível, eu toco nele, eu cumprimento a ele, eu vejo. Como é que é isso de eu ver? Eu vejo minha esposa, todo dia eu toco nela. Na verdade, isso é Na verdade, somente porque nós somos capazes de ver e compreender essa expressão divina contida em cada ser criado, que chama de existência. Porque nós, na verdade, nesse plano que nós vivemos uma cópia daquilo que é, na verdade, o que está acima, como diz os sábios. Assim como é acima, é abaixo, e nós somos apenas como se fosse uma cópia de carbono. Quem se lembra do carbono, hein? A maioria de vocês deve se lembrar do carbono. Então, é como se fosse uma cópia de carbono. Na verdade, tudo que existe está no mundo espiritual. O Alter Ego, ele ilustrou isso considerando os raios solares. Ele fez uma comparação ilustrando isso com os raios solares. Quando não estão em sua fonte, mas difundidos por toda a extensão do universo, eles são percebidos como tendo existência independente. Parece ser independente. Nós sentimos calor, sentimos reflexos. No entanto, quando estão contidos no globo solar, claramente não tem tal existência. Assim também somos nós. Nós percebemos ilusoriamente o que está à nossa volta como tangível, porque está longe da fonte. Mas quando nós nos misturamos, quando nós emulamos, quando nós imitamos, como eu disse no domingo, quando nós nos tornamos imitadores, emuladores do eterno, nós então começamos a usar o Ahavá Hashem, quer dizer, o amor a Hashem. Não o amor pelo temor, não o medo, mas o desejo de satisfazer o Criador. Surgiu então a seguinte questão: já que os seres criados, diferentemente dos raios solares, devem ter constantemente sua fonte dentro deles, por que não vemos como eles são completamente anulados em sua fonte? Que é essa a grande questão que permeia a nossa mente. Para responder essa pergunta, o Alter Ego escreveu que um certo prefácio seria necessário. E, portanto, este, o 4º capítulo, agora ele vai elaborar sobre a capacidade de Deus para tzimtzum, para contração. Assim como o Sol emite iluminação, o nome divino de 4 letras, Yud, Rei, Vav, Rei, também nos proporciona iluminação espiritual, emanação, da mesma forma, assim como o escudo do Sol nos protege da intensidade dos seus raios, Deus também nos ampara com um dos nomes dele. Eu vou falar aqui o nome permitido, ok? Que não é o nome exato, mas é o que é permitido falar. Nós somos então amparados pelo nome Elo-Quim. Esse aqui é o nome permitido, não é o nome correto, só para você saber como é que nós somos, porque a energia, a emanação da energia do Eterno é tão
é tão grande, tão extensa, de tal maneira extensa que nós seríamos totalmente anulados, expostos. E por isso que Deus fez as contrações, conforme disse o Alter Ebe, e nos trouxe as 10 Sefirot. E com ela nós podemos compreender o que faz o Eterno e também receber as emanações do Eterno. Esse escudo refere-se especificamente àquele escudo que é uma cobertura, como se fosse uma cobertura para o sol, como se fosse a camada de ozônio, como se fosse a camada que nos protege dos raios infravermelhos do sol, para proteger as criaturas, para que elas sejam capazes de suportar, igual o sol, nós seremos capazes de suportar. Então Deus fez essa proteção, esse Tzimtzum, nos colocando nesse Malhut, nesse último mundo, o mundo menor de todos, não é o menor de todos, mas é o mundo mais inferior, o mundo onde toda a ação, e eu vou dizer uma coisa séria para vocês aqui, toda a ação egoísta está instalada, porque é para onde tudo é emanado para o Malhut. A finalidade de toda a emanação de Deus é para o Malhut. E aqui se recebe, e somente aqueles que já desfrutam do Aravah Hashem, ou seja, aqueles que já estão ligados com o amor do Eterno, não pelo temor, eles conseguem compreender plenamente e desfrutar plenamente, porque eles emulam a Deus, ou seja, aquilo que eu recebo, eu dou, aquilo que eu recebo, eu transmito, eu passo, eu faço com que seja propagado. Como disseram nossos sábios de abençoada memória, no futuro, isso é, na era messiânica, o santo bendito seja, a Kadosh Baruch Hu, ele retirará o sol da sua bainha, os ímpios serão punidos por ele, pois serão incapazes de suportar a intensidade do sol. Aqui é uma metáfora, ele está falando da emanação do Eterno. A passagem prossegue dizendo que os justos são apenas, que os justos não apenas serão capazes de tolerá-lo, eles também serão de fato curados por ele, porque a emanação do Eterno está diretamente lançada, e assim nós teremos a nossa cura da alma, a nossa cura interior. E aí nós não precisaremos mais desta casca, e a nossa verdadeira forma será revelada. Isso aqui é uma coisa é um estudo bem mais avançado, que a gente não precisa parar nisso agora, só para vocês saberem que Deus, o seu verdadeiro corpo, Deus preparou para a era messiânica, não para agora. Mas vamos lá, isso aí está bem adiante. Agora, assim como a cobertura protege o sol, protegendo as criaturas da intensidade dos seus raios para que benefícios possam ser obtidos dele, assim o nome, e eu vou repetir o nome porque é um estudo, ok? E mesmo sendo o nome permitido de falar, você tem que ter um cuidado muito grande, ok? Que não é o nome exato do Eterno, mas tem que ser um cuidado. Porque se você substitui a letra aqui para dizer o nome correto de Deus, isso é considerado uma blasfêmia. Não se pronuncia o nome sagrado de qualquer maneira. Então, eu vou lhe dizer, assim como o nome Elo-Kim, que é a forma permitida de falar, protege o nome Havaiá. Yud, Rei, Vav, Rei. Havaiá também é uma forma permitida de dizer, e isso não se deve nem repetir, porque também não é o nome de forma correta
do nome inefável, mas é a maneira de se compreender as 4 letras. Bendito seja Ele. Permitindo que o universo criado absorva a iluminação divina, a emanação divina que emana dele. No verso de abertura, diz assim: pois o sol e é um escudo e Havaiá Elotraço-Quim. Significa que o nome Havaiá ilumina como o sol, enquanto o nome Elohim protege sua iluminação como um invólucro do sol, permitindo que sua luz seja recebida. É como se fosse a camada de ozônio que protege a Terra dos raios infravermelhos do sol. Tá? É uma forma comparativa. Significa que o nome, eu não vou ficar repetindo o nome, mesmo que não é a forma correta, aulas de Cabala, seja bem-vindo. Ainda que não seja o nome da forma correta, tá? Eu não vou repeti-lo novamente, porque assim como o significado do nome é aquilo que traz tudo à existência ex nihilo, o Rebbe observa. Isso se refere às últimas letras, as últimas 3 letras, Rei, Vav, Rei. Ok? Deste nome, que forma a palavra haver, a raiz do verbo que significa trazer à existência. A letra Yud, prefixada ao radical Yud, Rei, Vav, Rei, modifica o verbo, indicando que a ação está presente e contínua. Por isso que os sábios dizem que foi pronunciado que eu sou, eu fui e eu serei. Ok? É isso que está. Então é por isso que tem esse entendimento. Como Rashi comenta no verso. Desta maneira, Iov costuma fazer todos os dias. Assim, como aqui, o prefixo da letra Yud nunca um processo contínuo, mas também o Yud inicia o nome. Então, o nome indica que Deus cria ex nihilo continuamente. Há uma continuação. Eu vejo coisas sobre ciência. Eu sempre vejo. E a minha esposa e eu estávamos vendo um artigo científico esses dias, os cientistas espantados com o que parece que está acontecendo, porque a nave, como é que chama? A Voyager, a Voyager que ela chama. A máquina que está no espaço? Voyager. Não, passou do sistema solar que nós vimos. Sim. Ela parece que é atraída por uma força e ela parece que ela emite sinais como se estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. As leis da física não valem fora do sistema solar e os cientistas estão espantados com isso. O que está acontecendo com o que está fora disso? Essa nave, a Voyager, ela está passando informações que os cientistas não conseguem compreender. Eles não conseguem compreender, porque a criação do universo não termina. Quando os cientistas olharam através do não é do Hubble, não, como é que chama o outro telescópio? Eles viram há 13,7 bilhões de anos, formação de estrelas, e de uma forma que eles não conseguem compreender, que é como se elas já tivessem adultas, já tivessem na fase grande, e eles não conseguem compreender isso. Então, a criação contínua é sempre, não parou, não é só expansão do universo, tem mais coisa além disso. Assim também é a emanação do Eterno. Esta ação
é a força vital que flui a cada instante em todas as coisas criadas a partir daquilo que procede da boca de Deus e seu sopro, e traz a existência ex nihilo a cada momento. Pois o fato de terem sido criados durante os 6 dias da criação não é suficiente para a sua existência contínua, como explicado acima. Eles dizem ser continuamente recriados. Agora, meus queridos, opa, aqui eu peguei um pedaço aqui que está todo... Essa segunda parte eu vou mantê-la para domingo, para nós continuarmos vendo a respeito de Sha'ar, a Reurut e Etemuná. Porque eu quero partir agora para uma parte também prática do que nós estamos aprendendo, porque dentro de tudo isso que Deus tem criado ex nihilo, Ele sempre nos mostrado a necessidade de nós crescermos, de nós nos elevarmos, de nós alcançarmos níveis espirituais mais elevados. E existem 7 níveis de elevação espiritual que são chamados palácios. São chamados palácios. Mateus, eu estava fazendo um telescópio. É o telescópio, não é o Hubble, não. É o outro telescópio. Obrigado, Mazatiahu. Mateus, eu estava. É o Mateus. Obrigado. Eu esqueci o nome do telescópio. Eu vou falar um bocadinho agora dos 7 palácios. Eu deixei essa segunda parte para domingo, para que vocês estejam domingo no meeting. Eu acho que esse aqui que é o telescópio. Isso, James Webb. Isso mesmo, Matheus. Mateus. Muito obrigado, Matheus. Tá dando eco. Isso. Tem que colocar o James Webb. Exatamente, Matheus. Obrigada. Matheus Eustáquio Canto, nosso corretor de seguro e super inteligente também. Vamos lá. Vamos falar um bocadinho agora da forma de elevação. Nós estamos falando aqui que Deus emanou, que Deus está emanando e está mandando energia para a gente e tal. E agora eu quero fazer o contrário. Que eu quero deixar para domingo, às 14 horas, para vocês participarem da segunda parte. O que eu vou fazer agora? Nesses outros 30 minutos que nos faltam, eu vou falar dos palácios. Existem 7 palácios para a nossa elevação e eles têm alguns segredos. Antes de falar sobre eles, eu vou explicar o que é isso, tá? Eu vou explicar o que é isso. Bacana? Eu vou falar um negócio aqui muito legal. Veja bem, existem 7 palácios, são 7 níveis de elevação da alma. E esses níveis de elevação, eles nos são permitidos alcançar através do estudo e da meditação da Torá. O primeiro palácio é chamado Reihal Hagadol, que é o conceito de Reihal Hagadol na Kabbalah, está relacionado aos ensinamentos místicos sobre palácios espirituais e sua conexão com a alma e o universo. A Kabbalah ensina que existem diferentes níveis de realidade espiritual. É isso que a Voyager está experimentando fora do sistema solar. Níveis de realidades diferentes. E os Reihalot, que são os palácios, representam dimensões superiores de consciência e iluminação. Assim são mencionados 7 palácios. Mas eu vou explicar antes disso que são Reihalot. Ok? Reihal Hagadol é a tradução cabalística, frequentemente explorando a ideia de templos, espaços sagrados com metáforas para crescimento espiritual. Por exemplo, vamos dar um exemplo de metáfora. O Kohen Hagadol, que é o sumo sacerdote, ele tinha a responsabilidade de servir toda a humanidade, e os cabalistas ensinam, e cada pessoa pode se tornar um sacerdote ao compartilhar a luz, a bondade, a tzedakah, o conhecimento, compartilhando, emulando a Deus.
principalmente nós, Neinoa, quando nós estamos estudando as 7 leis, nós nos tornamos semelhantes ao sumo sacerdote. Muito deste tema está no Sefer HaBahir, que é um dos primeiros escritos cabalísticos e serve como ponte para o Zohar, a obra central da Kabbalah. Na Kabbalah, os palácios espirituais são descritos na literatura Rei Halot, que explora visões míticas de ascensões a reinos espirituais, a reinos celestiais. Esses palácios representam diferentes níveis de consciência e conexão com o divino. A tradição dos Rei Halot está relacionada ao misticismo da Merkavá, das carruagens, que está lá no livro de Ezequiel, inspirado na visão do profeta Ezequiel, que é o que eu acabei de dizer. Os textos de Ezequiel, desta literatura descrevem como os místicos podem acessar os 7 palácios espirituais por meio de práticas específicas, como meditação, invocação de nomes sagrados, e cada palácio é guardado por anjos e exige um nível de elevação de pureza espiritual para ser acessado. Quais são os rituais, então? Quais rituais são associados ao Rei Halot? Olha o que eu estou revelando para vocês hoje, hein? Essa aula vai ficar, eu não vou deixar ela nem gravada, não. Eu vou bloquear essa aula logo depois, porque os rituais associados aos Rei Halot na Kabbalah envolvem práticas místicas para ascender aos palácios celestiais e alcançar estados elevados de consciência espiritual. Esses rituais incluem jejum e purificação. Os místicos que buscam acessar os palácios espirituais frequentemente realizam períodos de jejum e evitam alimentos impuros. Imersões rituais. A prática dos banhos rituais no mikveh era essencial para a purificação antes da ascensão espiritual. Ok? Mikveh, depois eu digo, mikveh é aquela coisa natural, né, da água, onde não é água encanada, né, é uma água que cai do céu e tem uma série de critérios, e não é o caso agora de eu ficar repetindo. Mas não. Se estiver chovendo, a gente pode fazer isso como? Pode sim. Pode. Não. Ela tem que estar naquela piscina de água. Pode cair água da chuva, se está ali embaixo, mas tem que estar lá, naquela quantidade. Por exemplo, você vai tomar um banho no rio. O rio é pelo menos um lago, né? Ali onde tem a saída d'água, ele é um mikveh. Né? O mar é um grande mikveh. Eu posso fazer uma piscina e a chuva cair ali? Não, ela tem que seguir alguns critérios rabínicos. Ok. Tá? Tem alguns critérios que têm que ser seguidos. E que esse não é o momento que eu vou falar sobre mikveh, né? Mas essa é uma das questões do ritual. A recitação de nomes sagrados. A pessoa, para chegar a repetir nomes sagrados, ela tem que estar num nível de conhecimento desses nomes, de intimidade com a Kabbalah, para conseguir fazer isso, para não fazer errado, para não recitar errado. Porque, de repente, ela não está só fazendo ela não está só blasfemando, ela também está lidando com energias que ela desconhece. Sim. Os textos Rei Halot descrevem os usos de nomes secretos de Deus e dos anjos como parte da jornada mítica. Existe uma postura e uma concentração. Os praticantes devem manter uma postura específica, olhar para o chão e focar intensamente na oração. Inclusive, não vou dizer isso não, esse aí é um segredo maior ainda, eu falo com minha esposa depois aqui, mas vocês não vão falar agora não. Porque tem a maneira de dizer, isso aí eu vou dizer agora não, isso aí é outra história, tá? Você deixa quieto, senão vocês vão vir inventar moda e a culpa é minha. Tá certo. Tá? Vou evitar de inventar moda. História, hinos e invocações. A literatura Rei Halot contém hinos e fórmulas que eram recitados para facilitar a entrada nos palácios espirituais. Esses
Normalmente é dito que existe aquele anjo que protege aquele palácio e que se você for entrar ali naquele palácio sem ser convidado, você enfrenta, você é trucidado por aquele anjo, você não consegue nem passar por aquele anjo. Mas bom, esses rituais eram considerados altamente exigentes e reservados para iniciados que possuíam grande conhecimento esotérico. Como Rei Hal Hagadol, como é que ele se compara com os conceitos da Kabbalah? O conceito de Rei Hal Hagadol é só o primeiro palácio. Eu ainda vou falar sobre ele. Eu estou dizendo aqui como é que ele se compara com os conceitos da Kabbalah. Na Kabbalah, parece estar relacionado à tradição dos reis Halot, ou seja, da carruagem, da Merkavá. Ele descreve os palácios espirituais e as ascensões místicas. Embora não seja um termo amplamente discutido, ele pode ser comparado a outros elementos da Kabbalah, como Rei Halot e Merkavá. A literatura Rei Halot explora os palácios celestiais e a jornada espiritual para alcançá-los, enquanto a Merkavá, a carruagem, foca na visão profética de Ezequiel e na ascensão da alma. Ele também é comparado a uma das sefirot da árvore da vida. Os palácios espirituais podem ser vistos como manifestações dos diferentes níveis da árvore da vida, que representam aspectos da divindade e da consciência humana. Também ele é comparado com o Shabbat Hagadol. Em alguns estudos cabalísticos, o termo Hagadol aparece associado ao Shabbat Shvahat Hagadol, que enfatiza a elevação espiritual e a conexão com o divino. Os palácios espirituais da Kabbalah representam diferentes níveis de consciência e conexão com o divino. Eles são descritos na literatura Rei Halot e exploram visões místicas e ascensões de reinos celestiais. A estrutura desses palácios serve como um padrão baseado na árvore da vida, que são todas as 10 sefirot, okay? Onde cada nível corresponde a um estágio de purificação e iluminação. Alguns textos cabalísticos explicam que há 7 palácios, cada um guardado por anjos e acessíveis apenas por meio de práticas espirituais específicas. Esses palácios podem ser vistos como dimensões superiores que refletem aspectos da criação e da alma humana. Além disso, a organização dos palácios espirituais pode ser comparada aos padrões da Sefirot, onde diferentes forças e atributos divinos se manifestam em cada estágio. Essa estrutura ajuda os praticantes a compreenderem o caminho para a ascensão espiritual e a conexão com a luz divina. Agora vamos lá. Antes de eu falar para vocês sobre os sete palácios, e o nome deles, os seres que os guardam, eu queria dizer para vocês o seguinte: olha como é que é delicado a questão de se acessar os Rei Halot Hagadol. Por que é delicado? Houveram 4 sábios que quiseram entrar no Pardesh, ok? No Rei Hagadol, no Rekalot Hagadol. Eles quiseram entrar. Somente um saiu ileso. Um deles, ao contemplar a maravilha, e eu não vou dizer qual palácio que ele foi visitar, não, ok? Mas ele, num desses palácios, ele disse: eu não vou sair daqui mais não, é aqui que eu quero ficar. Não voltou mais. O segundo, ele, vendo aquelas maravilhas inenarráveis, Sem nenhuma explicação, né? ficou louco. Ficou pinel. Olha, deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Qual a ideia desse
Olha, uma mente que vê as coisas de Deus como tem que ser visto, de obediência e etc. Tal, ele viu tudo aquilo que os nossos olhos ainda não viram. Por que simplesmente ele não glorificou o nome do Eterno? Por que ele não simplesmente não admirou porque eu disse que é, trazer para ele que é porque eu disse que é algo extremamente delicado. Sim. Entrar nesses palácios. É incrível. Que as pessoas não podemos inventar, por exemplo, que em vez de entrar nos palácios, 7 palácios espirituais, 7 palácios de elevação, se entra, se usar da maneira errada, se vai para os 7 palácios negativos. E aí é pior. Então, é muito delicado isso. Agora, mesmo com todo o preparo que esses rabinos tinham, e eles eram esses exímios cabalistas, esse ainda ficou louco. O terceiro, ele quando chegou num determinado palácio, nível de palácio, ele viu um trono magnífico, extraordinário, um trono Não tem nenhuma. top de linha. Que ele achou que era o trono de Deus. Mas era o trono de Metatron. Então ele veio ele voltou de lá com heresia, dizendo que haviam vários deuses. Bom, eu não vou julgar. Eu estou narrando o que aconteceu. E se ele fosse humilde o suficiente? Aí existe um deles, que é o Arizal. Ele entrou dizendo não ser nada e saiu dizendo não saber nada. Ele foi o único digno de sair de lá, dos 7 palácios, e ele entrou até o 7º palácio. E ele foi, então, o único, suficientemente, ele se colocando como nada, humildemente, demonstrando que eu não sou nada, não sei de nada, ele é o único. Isso. E tem mais coisa, né? O conhecimento que ele já tinha, e ele nos trouxe esse conhecimento, e acabou que ele deixou de ensinar, passou a ensinar somente a um aluno, e tem uma série de questões que foram colocadas, porque inclusive houve uma praga e 24 mil alunos morreram. Então ele passou a ter um cuidado extremoso. E aí veio dessa maneira ele faz. Mas eu vou dizer para vocês, vou revelar algumas coisas para vocês aqui. Gente, isso não é aula de Kabbalah, não. Isso é só uma introdução de níveis de conhecimento espiritual, que para chegar, tem que ter alguma coisa de preparo para chegar até lá, para falar de Kabbalah, diferente. Aqui é só um conhecimento básico, né? E falando de conhecimento básico, hoje o nosso Rav Yaakov Gestad vai falar sobre a psicologia do adultério. É muito importante a gente ouvir isso, hein? Muito importante a gente ouvir isso. A psicologia do adultério faz, inclusive, uma das coisas essenciais das 7 leis de Noah. Vamos lá, minha gente. Qual que é o primeiro palácio? Eu já falei que o primeiro palácio é o Reihal Hagadol, que é chamado Grande Palácio. Reihal, Palácio Hagadol Grande. Ok? O ser que guarda esse palácio é o Malar Gabriel. E está acentuado, é um palácio onde é acentuado a Gevurah. Não é só severidade, mas é também o compromisso. Ali é onde se tem o compromisso de se estar ligado ao Eterno e às leis, às mitzvot dadas por Deus. O segundo palácio, ele é o Reihal HaRatzon, que é o palácio da vontade. Esse palácio, ele está ligado ao refinamento das intenções e dos desejos. Nehik Kadne é ligado a essas intenções e desejos.
o refinamento de Deus. E o Malach responsável por esse palácio é o Cadmiel, que é o desejo do bem. Eu quero que vocês observem uma coisa, presta atenção. Quando nós estamos cumprindo a jornada do refinamento, que nós passamos há poucos dias a contagem do Homer, que é o refinamento, nós estamos passando por algum desses palácios. Preste bastante atenção. O terceiro palácio, Reihal Atahara, que é o palácio da purificação. A intenção disto é purificar o físico e o espiritualmente das vaidades. É fazer com que haja um esvaziamento do físico e uma proximidade do espiritual, aonde a vaidade é anulada. O Malach responsável é o Sandal, Fon, que é o mensageiro. A palavra que predomina é o Tahará. E existe um segundo ser dominante também nesse terceiro palácio, que é Saquiel, Raziel. Esses dois anjos eles trazem o segredo divino. Quando a pessoa consegue se esvaziar, ela consegue alcançar segredos divinos. Não acredita você que você, numa simples meditação, está no terceiro palácio. Agora eu já sei os segredos do eterno e tal. Não é assim que funciona. Ok? Quarto palácio. Quarto palácio, hoje isso é bem resumido, é maximamente resumido. Tá? Isso aqui não é a aula, é só para vocês terem, só para dar um gostinho para vocês assim. Só um gostinho, vocês só vão ter um gostinho. Quarto palácio, Reihal Ha'avá, que é o palácio do amor. O Malach, que é responsável, é o Anefiel. Ele representa a sabedoria divina e a devoção espiritual. Existe um outro ser também ali, é o Raniel e o Saquiel, que é a perfeição do corpo. Saskiel. Tem o Saquiel e Saskiel. Ok? Vocês estão vendo que quando nós estamos fazendo mitzvah, quando nós estamos estudando, fazendo, refinando as nossas midot, nós estamos nos aproximando desse palácio de uma maneira indireta, numa maneira em que nós vamos aproximando de Deus também? Preste atenção. O quinto palácio. O quinto palácio é o Reihal Emet, que é, seja bem-vindo, Viste FF77, seja bem-vindo. O quinto palácio, Reihal Ha'emet, é o palácio da verdade, da honestidade, da transparência. Esse palácio, ele está ligado às grandes verdades que muitas pessoas querem saber e não têm condição de chegar até ela. O Malach responsável é o Metatron, que é um dos mais poderosos Malachim. E existem ainda outros dois seres, que é o Malach Uriel e o Misael. Por quê? O Uri, a gente não deve repetir o nome dele, porque eu disse só Uri, ele está ligado ao Palácio da Verdade, porque ele é que traz luz, ele é um responsável por nos emanar luz. E, junto com a luz, há de se ver que há um Mihael, que é o anjo que lida com a misericórdia. A misericórdia e a luz estão ligadas à verdade.
O sexto palácio é o Reihal HaKodesh, que é o palácio da santidade, da pureza, onde há um nível elevado de refinamento da nossa alma. O malá responsável por ele é o Mihael, a proteção à santidade, e a Kedushá, o nome. Coisa aí, o Refuel, que é o malá da cura. O pessoal chama de Rafael, né? Refuel. E o sétimo palácio, Reihal HaKavod, que é o palácio da glória, ele é onde há uma maior emanação da presença divina. E o malá responsável é, de novo, o Metatron e o Rael Panim. Ali está o Or Ein Sof, a luz infinita do Eterno, e não é qualquer ser que se aproxima do sétimo palácio. Se vocês observarem, nós estamos falando de níveis de elevação. Seja bem-vindo, Itzhak. Níveis de elevação, falando dos palácios do Reihal, do Rehakalot, dos 7 palácios. São níveis de elevação. E que ao cumprirmos as nossas mistivot e emularmos o Eterno, estudando Torá, evidentemente que tudo tem que ser baseado em Torá, nós estamos aproximando destes palácios. Não de uma maneira direta, mas de uma maneira permitida. Você não precisa inventar várias maneiras de tentar se aproximar desse palácio, a não ser praticando as 7 leis. No nosso caso, Benoa, praticando as 7 leis, fazendo caridade, estudando a Torá naquilo que é permitido, orientado por um rabino ou pelo seu moré, vivenciando. Oi, fala comigo, Marconi Costa. Pode falar. Marconi está ali querendo me transmitir alguma coisa. Então, pode falando, eu vou falando aqui, você pode escrever que eu vou ler aqui, tá bom? Então, é a maneira permitida. Esta é uma aula de Kabbalah extraordinariamente elevada. Não, Mateus, não é. Parece o seguinte, é quase uma aula de Kabbalah, tá, Mateus? É quase. É só um início de uma introdução, só umas pitadinhas, tá? É como, você já viu aquela degustação? Você vai no shopping ou você vai numa loja e aí tem alguma coisa muito gostosa, muito cara e tal. Aquela mocinha está lá fazendo aquela degustação, aí você vem e degusta. Isso é uma degustação, tá? Isso é só uma degustação. Minha gente, é nós nos aproximarmos de Deus fazendo aquilo que Deus nos permitiu, nos recomendou fazer, que é a prática das 7 leis e as ramificações, fazer a caridade, que é de tzedakah, ok? Não deixar de fazer de tzedakah, não deixar de estudar a Torá, aquilo que é permitido, transformar esse mundo no lugar próprio para a habitação do Eterno. Porque é esse o objetivo de Deus, fazer com que o Eterno habite conosco. Lembrando a vocês que daqui a pouquinho o nosso Rav Yaakov estará falando sobre psicologia do adultério,
ok? Que nós não devemos perder. Eu te convido a assistir, eu vou assistir, te convido a assistir, convidando você também. Ô Silva, Paulo entrou agora também. Convidando você também para no sábado, às 9 horas da manhã, nós fazermos o serviço de rezas Bnei Noach da manhã. Ok? Nós vamos fazer o serviço de rezas sábado às 9h30 da manhã. Tá? Estou te convidando para você estar com a gente fazendo o serviço de rezas de Shabbat. Tá? Shaharit de Shabbat Benoach. Sábado, 9h30 da manhã. E domingo, nós vamos continuar falando do Tânia. Né? Jacques, seja bem-vindo. Nós vamos continuar falando sobre o Tânia. Nós começamos domingo, e domingo tem um negócio. Eu vou estar mandando para vocês aí o meeting, tá? Eu vou estar mandando, que é pelo meeting, eu vou dar no canal, não é transmitido pelo Instagram, mas tem um meeting ali onde a gente manda o link para você participar. Nos nossos grupos de WhatsApp, você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, vai entrar no WhatsApp, vai pedir me permitir para poder entrar no nosso grupo de WhatsApp, nós vamos colocar você junto desse estudo de domingo, onde vamos estudar a Torá, onde vamos participar das nossas aulas de Torá no domingo, 14, tá bom? E nós estaremos todos juntos novamente na outra quarta-feira. Que coisa maravilhosa! Na outra quarta-feira também estaremos juntos. Que felicidade estar com vocês, falar com vocês, dividir com vocês esse dia extraordinário. Agradeço ao Eterno pela sua vida, pedindo ao Eterno que abençoe a sua vida de maneira maravilhosa. Peço a você que compartilhe, curta, compartilhe, dê relevância ao nosso canal. Nós queremos alcançar no YouTube 300, olha só, canta pouca coisa. Aqui no Instagram a gente tem um pouquinho mais de assinantes, nós temos ali assinantes de pessoas que estão nos dando suporte ali, que nos aceitam, né? Como amigos. Temos 700, 800, coisa assim. Queremos chegar a 1000. No YouTube nós queremos chegar a 300. Curta, compartilhe, tem relevância, porque mais pessoas participando. Gostou da aula de hoje? Gostou do que nós estamos falando em papo reto? Você gostou da degustação que eu trouxe para vocês hoje? Então, curta, compartilhe. Outra coisa, se você passa pela sua cabeça ajudar o nosso canal, tá aí o link para você fazer o Pix, que é no CNPJ. Manda o seu link, ajuda a manter, para a gente poder ter condições de melhorar, de aumentar, de inclusive fazer aquela propaganda paga para os canais, como é que chama o nome? Eu não sou mestre não entendo. Então, vamos lá, ajuda a gente a levar a Torá Benoach para o maior número de pessoas no Brasil, no mundo, que tem aí a Haná dos Estados Unidos, tem o pessoal no Canadá, tem o pessoal na Holanda que vê a gente também, tem gente de várias partes, mas vamos propagar isso, vamos fazer uma corrente, e se você puder, faça onde você dá cá. Eu te dou uma brahota, te dou uma brahá, e você vai ser extremamente abençoado, elevado. Eu desejo a você todas as sortes dos bons decretos do Eterno. Todos eles te alcancem. E você seja próspero, rico, feliz. E até a próxima sábado. E daqui a pouquinho nosso Rav Yaakov falando de psicologia do adultério. Então, nós estaremos novamente com vocês no Shabbat. Ok? Vou deixar vocês um tiquinho com a música aqui, enquanto nós vamos despedindo de todo mundo. Muito obrigado.
Bom ter vocês. Coisa extraordinária. Vamos fazer com que esse mundo seja uma morada para o eterno. Muito obrigado a você. E eu desejo a você tudo de bom. E até sábado, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Tchan, 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 tchan,